Boa noite aos amigos da Gazeta do Povo, eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, no qual analisamos os assuntos mais relevantes do dia, do Brasil e do mundo, com o time excelente de comentaristas. E um deles está aqui do meu lado, Francisco Escorcim, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a toda a audiência. Professor Adriano Soares da Costa, boa noite. Boa noite, Fred. Prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, prazer especial ter o doutor Adriano, sempre um prazer revê-lo e vamos que a gente tem bastante notícia para abordar aqui no Última Análise. É, isso aí, bastante notícias, inclusive notícias e informações de última hora. Mas antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para convidá-la a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que faz um jornal baseado em convicções e que está com uma promoção especial de início de ano, R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como o programa Última Análise. E hoje vamos falar então de uma decisão de última hora do ministro Alexandre de Moraes, que resolveu transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o presídio da Papudinha. E uma matéria da Gazeta do Povo tratando do assunto, Moraes determina a transferência de Bolsonaro para a Papuda. Essa notícia e essa decisão acabou pegando a todos de surpresa. Hoje à tarde, inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria se reunido com o ministro Gilmar Mendes para tratar desse assunto e pleitear que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro fosse convertida numa prisão domiciliar humanitária, e o ministro, então, Alexandre de Moraes, acabou decidindo pela transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vamos analisar aqui um trecho da decisão do ministro. Disse o ministro: da mesma maneira, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de Jair Messias Bolsonaro, na Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal, com sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto pela Lei de Execução Penal, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira todos os dias, não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil. Francisco Escorcim, o ex-presidente Jair Bolsonaro está recebendo um tratamento privilegiado? Sabe que a dificuldade para a gente poder comentar essas coisas é porque no instante mesmo em que a gente começa a avaliar as condições da prisão, de acordo com a lei de execuções penais, de acordo com uma situação que aparentemente seria o correto, nós estamos necessariamente, não exatamente legitimando, mas você tem que aceitar uma situação que é absolutamente inaceitável de partida. Então, quando a gente começa a discutir os detalhes de uma prisão, quando a própria prisão em si ela é completamente absurda, né, a gente já começa a se desviar daquilo que importa, né? Existe acho que para a gente, até acho necessário a gente colocar as coisas dessa maneira, porque a mera discussão de fato vai nos levar para uma situação muito distante daquilo que seria a realidade. Existe a situação que o Brasil vive, juridicamente falando, né, ela é uma situação que a gente pode, de fato, diagnosticar como distópica. A distópica aqui eu não estou falando da literatura no sentido distópico, do 1984 e coisa assim, embora obviamente a partir dessa literatura que esse termo se construiu. Mas a palavra distopia, quando ela surge em contraposição à palavra utopia, né? Ambas as palavras, perdoem o professor falando aqui um pouco, mas se você separar a palavra utopia, né, vem de topos, vem de lugar.
né? A utopia, o U é um não lugar. Então uma utopia, que no imaginário todo mundo imagina que é uma coisa perfeita, uma espécie paradisíaca, né? É um não lugar. É como assim, não é possível, né, que ele exista. A distopia, o dis do utopia significa mal. Então é um mau lugar. Então, entre o lugar perfeito que é impossível e o mau lugar, você tem uma quantidade de utopias imensas, né, para acontecer. A situação brasileira é distópica porque o julgamento que foi feito, não apenas do Jair Bolsonaro, mas de todos os condenados pelo 8 de janeiro, é uma situação distópica. Nós estamos num mau lugar jurídico. Né? É um lugar no qual a gente já cansou de vários programas de apontar todos os problemas, tem uma série não é só de ilegalidades, não é só de inconstitucionalidades, são de verdadeiros absurdos e barbaridades que foram cometidas. Né? É de se jogar a Constituição fora, de se jogar qualquer ideia de direito no lixo, na cesta do lixo. E só não se chega nessa conclusão aquele que por nojo estético ou ranço ideológico não aceite olhar para a realidade do que foi esse procedimento. Então a gente precisa dizer isso. Dizer isso para dizer o seguinte, que justamente por essa situação distópica, aquilo que se tornou utópico é uma situação de normalidade. A simples normalidade já se tornou uma utopia no Brasil, se tornou um não lugar, uma impossibilidade pura e simples. Então a gente chega num ponto de inversão tão grande, não só de valores, mas de fatos, que quando a gente vai daí sim para o caso específico e concreto, você tem que escolher, você vai falar em que sentido. No sentido utópico do STF, no qual como se a realidade fosse essa, né? E portanto a prisão ela tem as suas leis e portanto não é uma colônia de férias, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, ele está numa situação privilegiada, etc, etc, etc. Na hora que eu aceitar esse tipo de debate, o debate em si já é perdê-lo. Aceitar isso já é perdê-lo. E percebam, nós estávamos lendo aqui a decisão, 36 páginas, e boa parte delas, o ministro Alexandre de Moraes diz que a situação, o lugar dos presídios brasileiros é distópico. Ele diz assim, é um lugar ruim, é um lugar que está tudo errado, tem que mudar tudo. Para em seguida ele dizer, veja bem, o senhor Jair Bolsonaro não tem um privilégio porque ele não recebe o mesmo tratamento dos outros. Assim, mas se o tratamento dos outros está todo errado, o fato dele receber um tratamento supostamente melhor não significa que é o bom, né, que é um privilégio, né? Muito pelo contrário. Né? Ele mesmo diz, na condição de presidente da República, tem algumas, entre aspas, regalias que precisam ser aceitas. Então, assim, sinceramente falando, discutir o tamanho da cela, o tamanho da cama, se vai ter o banho de sol, quanto tempo de visita, etc e tal, assim, sinceramente, eu tenho até uma dificuldade de aceitar debater esse tipo de coisa. Porque, na verdade, ele não deveria estar preso. Né? Na verdade, o que a gente devia estar discutindo é a responsabilização de tudo que foi feito nesses processos que condenaram essas pessoas do 8 de janeiro. Se a situação do presidente Jair Bolsonaro ela já é absurda, mais ainda dos demais condenados que não tiveram sequer essa condição de ter um mínimo de decência, digamos assim, na forma como eles estão presos. Então a coisa escapa tanto do que seria uma normalidade que até para a gente discutir fica difícil. Né? E também não vou me alongar muito, porque certamente meus colegas vão apontar outros temas. Mas eu acho que é necessário a gente pontuar esse ponto de partida. Né? Nós não estamos numa situação de normalidade para ficar discutindo se ele está numa situação melhor ou pior de fulano. Não, a situação em si é absurda. Não, e são tantas as ilegalidades, como você bem lembrou, né? A prisão é ilegal. Se tivesse preso, ele teria direito à prisão domiciliar humanitária. Se não fosse essa situação, ele teria direito a estar preso num estabelecimento militar. Exato. E aí são tantas as camadas de ilegalidade que a coisa fica difícil de discutir, né? Exatamente. Mas vamos ver um segundo trecho dessa decisão. Vamos dar uma olhadinha aqui. E ele fala basicamente o seguinte, que em 2 de janeiro de 2026, a defesa do custodiado manifestou-se nos autos com críticas ao ar-condicionado existente no quarto exclusivo do custodiado. Excepcionalidade e benefício totalmente inexistente. De novo, ele repetindo o argumento de que inexiste esse benefício para os demais 384 mil presos em regime fechado no Brasil. E diz o seguinte, afirmando que, embora recolhido em sala de Estado-Maior, direito este já observado por determinação deste Supremo, o ambiente atualmente disponibilizado não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde. O recinto que lhe foi destinado apresenta ruído contínuo e permanente, decorrente do aparelho de ar-condicionado central instalado imediatamente ao lado da janela do ambiente, a qual não dispõe de vedação adequada. Além da inusitada crítica à existência do benefício de ter ar-condicionado na sala do custodiado,
como se a crítica não fosse ao barulho do ar-condicionado e não ao ar-condicionado em si. É de um cinismo abjeto, Alexandre de Moraes. A defesa erroneamente informou a existência de ruído contínuo e permanente. Eu queria ouvir, professor Adriano, a sua percepção, né, e a sua ponderação sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, Fred, eu fico assim, entre uma certa perplexidade e só certa, porque o que nós temos visto é constantes decisões do Supremo que já são por si só causadoras de inúmeras perplexidades. Mas é que esse caso do ex-presidente Bolsonaro, ele não é isolado, ele tem referência comparativa. Eu primeiro vou começar assim, pela questão da execução penal. Eu vou até deixar de lado os comentários que o Scossin fez, porque falo por si só em relação ao processo da tal, sei lá o que, golpista, trama golpista. Mas falando especificamente, se você tem a execução penal, você tem uma legislação que se aplica, e essa legislação, ela, além de especificar uma série de aspectos da execução, aspectos esses, é preciso dizer, que eles são colocados em garantia do custodiado. Quando você delimita uma série de questões a respeito de como essa execução penal vai se dar, o objetivo é justamente evitar que o exercício da pena, pelo menos em tese, ele não seja algo aflitivo para o custodiado, para o condenado, além daquilo que a própria condição de apenado já causa. Então, quando se diz assim, na argumentação do ministro Alexandre de Moraes, olha, o Estado na execução penal é falido. Nós não cumprimos a lei de execução penal. As estruturas carcerárias no país, os presidiária, ela é falida. Nós violamos os direitos humanos. Nós não cumprimos aquilo que é o ideal para a execução penal. É isso que está dito, é um reconhecimento da não prestação do Estado daquilo que ele se comprometeu pela lei de execução penal. Muito bem. Dessa constatação que o ministro Alexandre de Moraes faz, não gera, logicamente, o salto carpado hermenêutico que ele deu para dizer, olha, como está tudo falido, então esse aqui, que é um ex-presidente da República, não pode reclamar de nada, de nenhum favor que quer o ordenamento jurídico lhe dê, quer a jurisprudência já tenha fixado em casos passados, como do ex-presidente Lula. Então, essa argumentação, as páginas, as linhas gastas ou gastadas com esse tipo de crítica ao sistema prisional brasileiro, nem aí deveria constar. E ainda que conste, como eu disse, não serve de argumento para não dar ao ex-presidente Bolsonaro o tratamento, por exemplo, e aí vem o caso analógico, que se dá ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Por que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, está em prisão domiciliar cumprindo a pena e o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode estar também? Dir-se-á, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele teria sinais de Alzheimer. Lembrando que quando ele foi condenado e houve o trânsito em julgado, na audiência de custódia, que ele comparece com o advogado, foi-lhe perguntado, o senhor goza de saúde? Gozo. Depois, médicos juntaram um laudo de Alzheimer e, sem muito mais questionamento, o ex-presidente está em prisão domiciliar. E até pela dignidade do cargo que foi exercido de ex-presidente da República, sim, isso modifica a situação. E é alguém que recebeu a quantidade de votos, que representou o Brasil, que assumiu o cargo mais alto e elevado do país, ele não pode ter um tratamento igual. O poder público, no juízo de execução penal, ele tem que ter cautelas em relação a isso. Isso não é um favor.
Isso, inclusive, é uma garantia pela dignidade do cargo que for exercido. Muito bem. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ocorre algo que é impressionante. Submetido à cirurgia, já condenado. A intervenção cirúrgica, não uma, mas mais de uma vez. Cheio de comorbidades, cheio de problemas de saúde constatados. Aliás, a tal ponto que o Conselho Federal de Medicina, mediante denúncia, abriu uma sindicância e houve uma decisão liminar do mesmo ministro em um inquérito policial, sem ação própria feita, sem que houvesse qualquer tipo de procedimento, e de ofício suspendeu tudo, invadiu a seara do CFM, fez nenhuma a legislação, tornou voz morta a legislação de ética médica, por esse mesmo caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, claro que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quer pelo próprio precedente dele como relator no caso do ex-presidente Fernando Collor, quer pelas circunstâncias claras, manifestas, documentadas, vistas por todos, essas condições de saúde, de fato, e de comorbidades do presidente Bolsonaro. Então, essa decisão, de fato, ela causa perplexidade. Agora, eu vou dar de barato um outro aspecto, que é o seguinte: olha, admitamos que se dissesse assim, mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela está em consonância estrita com a lei de execução penal. Agora, por quê? Primeiro que na execução penal há um espaço para um certo juízo de proporcionalidade do juiz de execução, de análise, portanto, do caso concreto do custodiado, da sua situação de saúde, de aspectos, portanto, que permitem ao juiz, inclusive por razões humanitárias, modificar a forma de execução da pena. E, como eu disse, todos nós sabemos, o ex-presidente Bolsonaro reveste-se dessas condições. Não é favor nenhum, por questões humanitárias, colocá-lo no regime de prisão domiciliar. Mas veja, curiosamente, nós estamos num momento em que, em matéria de direito penal e de processo penal, o Supremo Tribunal Federal faz da legislação penal e processual penal letra morta. Basta observar, por exemplo, as recentes decisões no caso do Banco Master, em que, no início de um inquérito policial, sem que tivesse sido ouvido nenhum dos investigados ou dos suspeitos, foi feita ou pelo menos provocada, uma acareação perante o juiz de pessoas implicadas com um servidor público do Banco Central. Onde isso está previsto na lei penal? Em lugar nenhum. Onde isso está previsto no Código de Processo Penal? Em lugar nenhum. Uma violação clara do papel do juiz, da questão própria do juízo natural, que, aliás, o Supremo é um juízo universal. Devia ter uma norma assim na Constituição. Tudo aquilo que o Supremo disser que não é ele o competente, sigam-se as outras normas. Porque ele atrai, ele pinça, o Supremo hoje pinça os casos que quer. E aqueles que ele não pode pinçar diretamente, ele pinça lateralmente com a abertura de inquéritos sob pretextos outros. Agora mesmo, inquérito aberto, ou investigação aberta de ofício contra servidores públicos da Receita Federal e da Polícia Federal, consoante a imprensa noticiou. Então, o que eu quero dizer com isso, portanto, é que essas questões todas que o Supremo vem aplicando em outros casos, em verdadeiro desprezo pela observância da lei estrita, por inovações, inclusive sempre em prejuízo do investigado, salvo no caso Master. No caso do Banco Master tem até essa questão revolucionária, em que o juiz ele impede a polícia que pediu as providências de investigar.
Então, veja, eu estou mostrando como há hoje no Brasil uma discricionariedade e um arbítrio judicial em questões gravíssimas de direito penal. Agora, quando se trata do Bolsonaro, aí não. Aí tem que ser os rigores estritos da lei. E se a lei não for suficientemente rigorosa, aí é mais do que o rigor da lei. É por isso que essa questão, por exemplo, de saúde, essa questão humanitária, ela é tão violadora dos direitos humanos, da proporcionalidade, do bom senso, que me parece tem até autoridades, agentes políticos, enfim, indo à OEA para pedir providências no sentido de garantir ao presidente Jair Bolsonaro que o juiz da execução da pena não seja uma espécie de carcereiro que com ódio, com fígado, agindo pelo fígado, mantenha o presidente Bolsonaro numa situação limite como encarcerado, tendo ele direito, por razões humanitárias, repito, e pelo bom senso, à prisão domiciliar. Por isso isso é lamentável. E falando em agir pelo fígado, vamos analisar aqui um outro trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: ressalte-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir ao comparar a sala de Estado Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário de visitas, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela Polícia Federal e ao exigir a troca da televisão por uma Smart TV para inclusive ter acesso ao YouTube. Vamos ver também uma manifestação do líder da oposição no Senado Federal, senador Rogério Marinho. Ele disse o seguinte, soltou uma nota pública: o que se faz contra o presidente Jair Bolsonaro não é justiça, é justiçamento. O ministro Alexandre de Moraes ignorou desde o início do processo garantias básicas: juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A transferência para Papudim escancara o abuso. Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano do Estado do que um homem preso por crime impossível. Por mais que a nova prisão seja mais ampla que a atual, com idade e comorbidades que tem, Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar, como capitão da reserva, no limite em prisão militar. Se essa condução arbitrária continuar, qualquer dano a Bolsonaro, a exemplo do que houve com Clezão, será responsabilidade direta da justiça. Isso não é justiça, é arbítrio. Fabi, queria ver também a sua análise sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e o quanto ele carrega nas tintas, né, com esse cinismo, né, querendo dizer, olha, não é coluna de férias, olha, não é excepcionalidade, né, os outros presos do Brasil estão em condições piores, né, reconhecendo inclusive a falência do Estado em prover condições dignas para os demais presos. Como é que você enxerga essa decisão, a mais recente decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bom, é até difícil a gente saber por onde vai começar, tamanhas são as arbitrariedades. Mas ele fala, né, ele fala que não é colônia de férias, mas também juiz não significa castigar alguém, né? Então, essa prisão não pode ser castigo. E eu até vou abordar um ponto que eu acho que eu não vi muita gente falando, que é em relação, estão falando do futuro, né, da Papudinha em questão. Mas e o passado? Por que exatamente no dia onde foi recebida a denúncia na OEA, né, foi recebida justamente para apuração de violações de direitos humanos, bem nesse dia existe essa transferência. Não dá para dizer que é um pedido da defesa, porque o pedido da defesa ela fez inúmeras vezes, foi ignorado inúmeras vezes, e não foi pedido transferência, foi pedido prisão domiciliar. Então a gente já vê um erro do próprio Moraes, que dá de ofício alguma coisa que não foi solicitado pela defesa, né? Mas também é preciso continuar, também foi determinado que iriam fazer a inspeção da cela onde estava o presidente Bolsonaro, isso precisa ser feito,
porque e se ele ficou realmente numa condição de tortura nesses dias que ele esteve na Superintendência da Polícia Federal? Isso é um crime consumado, né? Então, a tortura em relação ao passado, ao presente, o Bolsonaro realmente está numa situação muito difícil. Ele ficou, né, a gente precisa falar disso, foram 30 horas, gente, 30 horas que o presidente Bolsonaro ficou sem receber ajuda médica adequada, né, e aquela briga institucional, querendo, inclusive, se prisão não é colônia de férias, juiz também não é Deus, para determinar tantas coisas fora da esfera, né, dele, e aqui o doutor Adriano já mencionou, conforme ele avocou para si a competência, mas para onde ele foi é a Papuda, né? Embora a gente fale Papudinha, é a Papuda, é um complexo penitenciário onde tem presos extremamente perigosos, e por mais que Moraes venha trazer esses dados, etc., o recado é político, o recado não é jurídico. Então, isso precisa sempre deixar sublinhado, porque a solução também é política, não é mais jurídica. E essa prisão, ela é militar, ela não deixa de ser militar. Então, tem essa condição também, praticamente enviar o Bolsonaro para uma solitária. Tem muita gente, a gente vai ter que entrar de discussão da prisão em si, porque a condição de tortura permanece. Você colocar alguém em situação degradante, alguém que não tem condições, por mais que sejam melhoradas as condições físicas do local onde ele estará, a condição de tortura fica estabelecida. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa de cuidadores, precisa dessa ajuda médica pertinente, ele não tem como fazer muitas coisas sozinho, muita gente está analisando, falando, olha, liberou a questão dos médicos. Não, isso já tinha, a questão dos médicos já tinha, o médico do Bolsonaro sempre pôde entrar a qualquer momento, né, desde que catalogado lá pela Polícia Federal, na sala, né, horror que ele venciou na Polícia Federal. Então não existe diferença alguma em relação também até à visita. Bom, se é para a gente falar de paridade, vamos falar então, ao invés de falar do Collor, vamos falar, que aliás já foi falado pelo doutor Adriano, vamos falar então do Lula. Teve 600 visitas, né, no período que ele esteve preso em Curitiba. Ele também teve, né, a quantidade que ele quis de benevolências, e ninguém ficou falando nada, porque sempre falavam a condição dele ter sido um ex-presidente. E essa condição é diferencial, sim. Não adianta o ministro Alexandre de Moraes colocar, ignorando esse fato, e ainda ignorando que o presidente Bolsonaro é um sujeito ativo na política nacional. Ele tem 60 milhões de votos, hoje dito até pelo governador Tarcísio, no meio de tudo isso, e ele continua tendo, né? Tanto que o Flávio Bolsonaro, a candidatura dele está crescendo. E o mais chocante dessa petição, embora tenha muitas coisas, mas é que ele reagiu realmente com o fígado, porque ele relata ali, ele traz vários prints de entrevistas do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. A gente precisa lembrar que Flávio Bolsonaro é pré-candidato às eleições de 2026. Então, Moraes também usurpa a função e ataca diretamente um candidato às eleições de 2026. A gente não pode tirar isso do radar, porque coloca o Flávio como mentiroso, o Flávio como um birrento, e ele não é nem mentiroso e nem birrento. Ele estava defendendo a condição humanitária de uma pessoa que, por acaso, também é seu pai, que, por acaso, também é o maior líder popular que temos hoje no país. Então, todos esses fatos, né, corroborando com a cortina de fumaça que está sendo feita pelo caso do Banco Master, que se junta ao INSS, em demasia constatada por qualquer pessoa que não entenda absolutamente nada de direito, porque a constatação popular é muito fácil de verificação aí de violação de direito humano, direito fundamental. Então, comparar o presidente Bolsonaro a todos esses outros apenados do sistema prisional, então vamos comparar, vamos nivelar por cima. Qual a condição da penitenciária federal, onde estão os maiores traficantes? Como é que é a condição? Eu garanto que é melhor do que o presidente Bolsonaro estava na superintendência. Então, por isso, né, deveria ser instaurado a continuação de todos esses fatos que devem ser apurados e devem ser emitidos relatórios, inclusive internacionais, para que se configure a tortura que o presidente Bolsonaro passou. Perfeito, Fabi. Vamos ver agora um outro trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: em virtude da intercorrência médica, a defesa requer novamente a concessão
de prisão domiciliar humanitária para o custodiado Jair Bolsonaro e, subsidiariamente, a realização de nova avaliação médica independente em caráter de urgência a fim de aferir a compatibilidade do estado clínico atual do peticionário com o ambiente prisional à luz do evento superveniente ora comprovado. Dessa maneira, antes da análise do novo pedido de prisão domiciliar humanitária, deverá ser realizada perícia por junta médica da Polícia Federal para analisar a atual situação do custodiado Jair Bolsonaro e as eventuais adaptações para a manutenção do cumprimento de pena no novo local, Sala de Estado-Maior, no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, ou necessidade de transferência para o Hospital Penitenciário. Francisco, hoje à tarde a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu, com Gilmar Mendes. Você acha que isso pode ter algum tipo de peso para que ele tomasse essa decisão agora de transferência para Papudinha? E a própria questão dos advogados e políticos que solicitaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos numa intervenção para que fosse deferida uma prisão domiciliar humanitária, pode ter exercido uma pressão política sobre o Alexandre de Moraes para ele tomar essa decisão? Pode ser que sim, Fred, mas as demonstrações que o Alexandre de Moraes tem dado desde sempre, aparentemente é que ele não dá ouvidos a ninguém. Né? Ele toma as decisões e depois ele cobra o apoio, né? Pela força que ele foi sendo dada a ele, não porque ele a possua por mano próprio, vamos colocar dessa forma. O que eu acho que talvez, indo para o lado político, né, do que está acontecendo, e esse trecho mesmo, né, de determinar uma nova perícia, é como se, a impressão que me dá é assim, ele quer que o Bolsonaro cumpra um tempo na prisão mesmo, porque ele quer a vingança, ele não quer a justiça. Né? E não sei, talvez no médio prazo uma transferência acabe sendo feita para a prisão domiciliar. Né? O grande risco que o Alexandre de Moraes corre é se o ex-presidente falecer na prisão. Se isso acontecer, eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes consiga aguentar o tranco das consequências. Né? Mas contextualizando essa dimensão política, vamos lembrar quando vazou o áudio, acho que do WhatsApp, do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, brigando com o Jair. Por conta das atuações com o Trump, das tarifas e tudo mais. E vamos lembrar o que o Jair Bolsonaro havia dito. Não mexe com o Gilmar. Não mexe com o Gilmar, não. Né? Por que ele falaria isso se não houvesse algum tipo de costura política para algum tipo de saída, que não exatamente uma saída para que o Jair não fosse condenado, não fosse para a prisão, mas algum tipo de saída no qual o Jair estava disposto a conceder. Né? Ou seja, algo tinha e ficou inviabilizado por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Esse movimento da Michele agora, não me parece que ele vai acontecer do zero. Não me parece que seja isso. Né? E aí a gente pode especular. Né? A gente pode especular no seguinte sentido. O que Jair Bolsonaro pode entregar, né, pode conceder para conseguir alguma coisa em troca numa negociação política. A única coisa que Jair Bolsonaro possui é a sua capacidade eleitoral, de transferência eleitoral. Ou seja, a única coisa que ele pode entregar é a candidatura do Flávio. Uma troca, bastante humilhante até, na qual ele conseguiria talvez uma domiciliar e talvez a indicação possivelmente do Tarcísio e talvez com alguém dos Bolsonaro como vice, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, o que mais poderia ser pedido? Né? Fora, obviamente, o pedido humanitário, barari e barará, mas não me parece que seria necessário ir implorar lá para o Gilmar Mendes esse tipo de coisa. Porque não para o próprio Alexandre de Moraes, que é quem vai decidir no final das contas. Então, existe uma hipótese, né, de alguma tentativa de retomada de uma discussão, de alguma negociação política, que me parece que estava em andamento, que costurava a dosimetria, a anistia e certamente a dimensão das eleições para 2026. Não dá para saber. A gente sabe também que está tendo o conflito entre a Michele e o Flávio. O próprio Flávio Bolsonaro deu uma entrevista hoje dizendo assim, cada um tem o seu tempo de aceitar as coisas e tudo mais. Então assim, estou só especulando, estou dizendo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas é algo que a gente não pode tirar da mesa. Agora, se essa conversa de hoje já levou o Alexandre de Moraes a decidir, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que é algo que talvez ele tenha feito justamente para tentar evitar que isso ganhasse uma dimensão maior. E ele deixa a porta aberta com essa perícia para que possa tomar uma outra decisão logo mais à frente. A perícia que ele está dando agora foi feita há quase 2 semanas. Então, para ver se no lugar tal vai ser o quê? Para mim ali é simplesmente assim,
Ele vai até aonde der, mas em algum momento ele vai acabar concedendo, não sem antes haver algum tipo entre aspas, de garantia. E uma coisa interessante de notar, na decisão das 36 páginas, eu acho que pelo menos umas 20 ele fica citando falas do Flávio Bolsonaro e falas do Carlos Bolsonaro, para dizer o quanto que eles estariam fraudulentos, fake news, etc. e tal. Ou seja, Alexandre de Moraes ele quer destruir o Bolsonaro, a família Bolsonaro, como um todo, como viabilidade política. Então, se é isso que ele quer e, de certa maneira, algo perto disso se entregaria com o Flávio, de repente, abrindo mão para algum outro candidato, né? Eu não sei o quanto que a situação, inclusive humanitária, porque se a situação é tão periclitante assim, chega uma altura que você faz de tudo para salvar a vida, né? E depois você vê o que dá para salvar a partir disso. Gostei muito da nota do líder da oposição, Rogério Marinho, né? Muito curto, direto, né? E apontando e dentro do contexto legal, né? Falou assim, olha, sendo militar é prisão militar, pela condição militar é em casa. As duas coisas foram recusadas. A partir desse momento, não é mais justiça, é de fato um justiçamento, é de fato uma vingança. Perfeito. E até enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui que ele tentando eventualmente costurar uma chapa para a eleição de 2026, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que em 2022 há notícias de que o Alexandre de Moraes participou da formação da chapa Alckmin-Lula, junto com o Gabriel Chalita, que foi secretário com ele durante o governo do Alckmin, que é do PSB, e eles são melhores amigos, e eles teriam convencido o Alckmin a migrar do PSDB para o PSB para que o Alckmin saísse candidato a vice na chapa do Lula. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes foi secretário de Justiça, foi indicado pelo Temer, quer dizer, ele tem trânsito político, né? Sim. Vazou, né, uns áudios dele da época de secretário de Justiça, onde você vê que ele costura politicamente. Sim. Não, porque eu não falei com o Toffoli, com o Gilmar, não sei o quê. Isso na condição de secretário, não na condição de ministro. Fazendo lobby jurídico. Fazendo lobby jurídico, né? É político, jurídico, então... É óbvio que isso está fazendo, acho que a gente até talvez vai para conversar. Hoje mesmo ele estava numa reunião que o Lula chamou ali, várias instituições, um troço, uma barbaridade completa. Então eu acho que a possibilidade de algum tipo de troca, de alguma negociação esteja talvez acontecendo para que o ex-presidente possa ir para a prisão domiciliar, que não seria, como disse o doutor Adriano, não seria a favor, né? Sim. Professor Adriano, queria também ouvir sua opinião. A questão, a Magnitsky, quando ela foi revertida, especulou-se muito de que haveria ali algum tipo de acordo no sentido de o ministro Alexandre de Moraes retroceder, né, nessas decisões judiciais e, pelo visto, ele não recua nada. Pelo contrário, só vê ele dobrando a aposta. Como é que o senhor vê essa decisão? Ele pode ter sido um leve recuo do Alexandre de Moraes? Fred, eu não sei se vocês estavam se escutando, porque a gente está naturalizando. Você fez uma exposição aí sobre toda uma articulação política envolvendo o ministro do Supremo. A gente falou sobre candidatura. Será que o Flávio, isso está sendo usado? Observe como nós estamos normalizando, inclusive na nossa percepção, o envolvimento do Supremo em questões políticas, mas em um nível absolutamente diverso do que já houve em algum momento na República. Você vê ministros do Supremo como atores políticos, né? E atores que nada têm a ver com a função da magistratura e da jurisdição constitucional. É uma república das relações pessoais, do compadrio, do patrimonialismo, tudo aquilo que o Raimundo Faoro colocou muito bem no livro Os Donos do Poder, né? São os estamentos burocráticos que dominaram de tal sorte as instituições que o Supremo Tribunal Federal de hoje nada tem a ver com a história do Supremo Tribunal Federal. É uma estrutura que não lembra a história do Supremo. As decisões políticas, a postura dos ministros política, não há o mínimo cuidado ou cautela sequer com a figura da instituição Supremo Tribunal Federal. É preciso dizer que a atuação da magistratura, e com mais razão da jurisdição constitucional, ela se legitima, inclusive, por essa liturgia do cargo.
pela percepção de todos, da população, de que aqueles juízes, eles cumprem não um papel político, ainda mais político partidário, e ainda mais político voltado aos seus próprios interesses, mas um papel de equidistância, de neutralidade, de bom senso, de distanciamento de interesses. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele frequenta o noticiário como nenhum outro órgão público, nenhum outro agente público ou político. No Supremo Tribunal se concentram as principais discussões do país, um órgão não eleito, um órgão que não recebeu um só voto. E, no entanto, são ministros superstars que tratam de parafuso a foguete, tratam de tudo. E o que não poderiam nem deveriam tratar, puxam para si para tratar também. Então, é um Supremo Tribunal Federal em que transformou o direito em algo anárquico. O ordenamento jurídico brasileiro, vocês que ouvem a gente, é assim, o direito, a legislação. Hoje, nada é a mesma coisa, não existe a mínima segurança jurídica. Nós vivemos uma frustração de expectativas enorme, porque a base do Estado de Direito é a lei, é a Constituição e o ordenamento jurídico. É isso que nos garante, garante a você que está em casa, garante a nós que estamos aqui, garante a todos o mínimo de segurança. Essa segurança evaporou. Abre-se inquérito no Supremo Tribunal Federal de ofício como um ato que só ocorria no passado, antes de toda a modificação dos códigos penais, da teoria do direito penal. É o puro arbítrio do que a gente chamava de ancião regime, quer dizer, são os imperadores, juízes que não têm limites, que diz que eles próprios criam as leis, no caso concreto, eles próprios criam em seu próprio favor. Isso é a falência do próprio Supremo Tribunal Federal, como o que ele era antes, a última rácio, a última razão, o último ponto de segurança, em que as pessoas batiam à porta do Supremo, esperando daqueles ministros equidistantes, com a liturgia, as soluções. Você podia até não ser atendido, mas você não olhava dizendo, poxa, eu não fui atendido porque há interesses outros. O Supremo Tribunal Federal tinha uma credibilidade e uma legitimidade que se esvaiu, porque o ministro comenta sobre tudo. Então, a gente está aqui falando sobre esses aspectos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todo esse processo, que é o ponto onde nós chegamos hoje, todos esses processos, eles foram feitos aos solavancos, sem respeito às normas de processo. Eu já disse, a gente teve aqui advogado arrancado do processo e depois, pela gritaria, voltou, no caso do Felipe Martins, simplesmente porque ele não apresentou a alegação final, juntou documentos novos, como a legislação lhe facultava, e o bom senso também, e o senso de justiça também. Então, a gente vê, por outro lado, o direito penal, esse caso do Bolsonaro, junto com o do Felipe Martins, e nós temos todo um cenário do que foi esse processo. Para pessoas condenadas a 20, 30, 40 anos de prisão, baseado em uma delação premiada de um sujeito que mudou a versão 300 vezes, que pessoas condenadas por uma minuta golpista que ninguém viu, que não aparece nos autos, que é pressuposta pela fala do maior beneficiário disso tudo, que foi o delator. Então, a gente está, na verdade, tratando, Fred, e você que escutam, Fabiano, Scorsin, a gente está tratando de anomalias, de uma situação em que o Estado democrático de direito, ele simplesmente precisa ser refundado, porque ele nem é democrático nem de direito. A lógica do Estado democrático do direito é a lógica do império da lei, no sentido material e formal, que nos dá segurança. Você hoje não sabe nem o que é o direito que está sendo aplicado. É como eu disse, a gente voltou para uma era de arbítrio.
pense o seguinte: surge uma denúncia sobre um ministro do Supremo, sobre a sua esposa, depois sobre outro ministro do Supremo e seus irmãos, em negócios, enfim. Qual é a providência? Os ministros continuam nos processos, continuam atuando, provas são retiradas da polícia e trazidas para si. No final das contas, ele não se afasta, não existe apuração. A PGR, hoje, omissa, silenciosa, não faz nada. O Congresso, o Senado, a quem caberia fazer, também não faz nada. Então, nós temos pessoas hoje que são agentes públicos acima da Constituição, acima das leis, criando a sua própria lógica. E todas as instituições republicanas se submetem a isso. Para terminar, vocês viram a OAB se pronunciando sobre algumas dessas coisas? A Ordem dos Advogados do Brasil desapareceu. Desapareceu. Tornou-se irrelevante no momento em que a erosão do ordenamento jurídico da democracia é patente. Esse é só um dos tantos exemplos de instituições que silenciaram e que isso vai cobrar o preço seu aí em casa e de todos nós. Perfeito, professor. Fabi, aproveitando essa fala do professor Adriano, o que você acha, né? Nesse momento do Brasil, ele fez esse alerta, né, de que a OAB está silente, omissa, cúmplice desses desmandos, dessas ilegalidades, e você vê a inversão de papéis que o Conselho de Medicina teve mais altivez nesse momento histórico do Brasil em apontar ilegalidades, né, do ministro Alexandre de Moraes do que a OAB, que infelizmente, né, por meio do seu Conselho Federal, nada diz a respeito de tudo que está acontecendo. E, pelo contrário, nas únicas vezes em que se manifestaram foram para sair em defesa do ministro Alexandre de Moraes e do STF, como que se as críticas formuladas ao STF fossem ataques à instituição. Hoje, inclusive, de manhã eu estava dando uma lida naquele relatório da OEA sobre a questão da situação da liberdade de expressão no Brasil, e o Pedro Vaca, inclusive, disse isso, ele fala isso no relatório, né, da distorção hoje sobre a liberdade de expressão no Brasil, quando você tenta, especialmente, e ele aponta isso no relatório, juízes brasileiros tentam transformar o direito à liberdade de expressão, o direito de crítica, em ataque institucional e assim tentam criminalizar a liberdade de expressão. O que você acha? A gente pode esperar hoje no Brasil mais dos médicos do que dos advogados? Olha, como disse a aula que o doutor Adriano acabou de nos dar, é puro interesse próprio, né? Então, na OAB, a gente vê exatamente isso. Nós sabemos aqui do Beto Simonetti, por exemplo, a quantidade de denúncias, né? Conheço advogados que falaram com ele pessoalmente para defender a prerrogativa dos advogados. Isso jamais foi feito. Isso naquele inquérito, né, que ainda está aberto, veio outros, teve até advogados famosos, né, que são conhecidos ali no Supremo Tribunal Federal, não podendo fazer sustentação oral, e nem assim a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou, entrou na briga. Aqui eu não digo nem, né, em defesa disso aqui que a gente está dizendo ou tratando hoje, mas dos próprios advogados. Diferentemente do Conselho Federal de Medicina, que, ao defender a profissão em si, a medicina em si, queria, sim, fiscalizar os médicos concursados que exercem a função dentro da Superintendência da Polícia Federal, porque é papel, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente vê neste momento que não é apenas covardia. A covardia realmente ela ficou pequena, né, perto da constatação que a gente vê, na verdade, é apenas defesa de interesses próprios. Eu gostei demais dessa fala, dessa constatação, doutor Adriano, porque nos traz para a realidade. É essa a nossa realidade. A gente não vê, a gente vê, por exemplo, uma imprensa que defende somente interesses próprios, que recebe, se for olhar no portal da transparência, recebe dinheiro público para ficar do lado que sempre esteve. Você vê os próprios políticos fazendo uma defesa sempre, em última, né, análise, como é o nome do programa, fazendo, então, movimentações meramente para defender interesses próprios. Você vê juízes, né, fora do seu lugar para defender interesses próprios, e agora, pior ainda, além de defender interesses próprios, defender interesses de supostos criminosos
que são, sim, as verdadeiras quadrilhas no Brasil, as organizações criminosas, e até membros aí de organizações ditas como narcoterroristas, só não é reconhecidamente no Brasil, mas todo mundo sabe do que se trata, né? Essa lavagem de dinheiro absurda. Então, tudo, olha só o que a gente está falando, realmente a gente está perdido, né, nessa janela de Overton que foi modificada, e a gente não consegue nem colocar ela na real situação que a gente precisa discutir. A OAB, eu acho que ela jamais será recuperada o papel institucional que ela já teve, né? O futuro, se for correto e a gente puder falar de ética e moral e dever, né, a gente vai precisar, então, rediscutir aquela coisa de que não é preciso mais ter uma ordem dos advogados do Brasil e que cada um, né, procure uma afiliação como se fosse algo parecido mesmo com sindicatos. E em relação aos juízes no Brasil, essa feita do Supremo Tribunal Federal se espalhou também para as primeiras instâncias, para tribunais menores. Então a gente vê esse arbítrio de poder, ou usurpação de poder, em outras esferas. Também não sei se será recuperado. A imagem do Ministério Público, e a federal então nem se diga, mas o Ministério Público era tido por muitos brasileiros essa questão de nem sempre vai denunciar, vai sempre fiscalizar a lei, já não temos mais esse papel. Segurança jurídica no Brasil é uma piada. Nós não temos faz muito tempo, mas virou agora arma, lawfare, né, algo institucional para atacar inimigos políticos. Então, para a gente voltar a um mínimo de normalidade, para a gente poder discutir reformas necessárias ao Brasil, para a gente discutir o passo 2 do Brasil, vai precisar de muito. E vai precisar de pessoas honradas. E a gente não vê isso, a gente vê apenas a defesa de interesses individuais, para que não se fique no rescaldo de uma guerra que já se mostrou inglória, porque para a população comum, né, só ficou o exemplo de que pessoas que não têm nem condição de se defender num lugar onde não deveria correr, né, o processo, que é no Supremo Tribunal Federal, onde ninguém tem prerrogativa por foro de função, você vê essas pessoas condenadas sem o mínimo de defesa. A sustentação oral para essas pessoas não pode ser feita, né? Os ministros surtaram, por exemplo, com a sustentação oral do Dr. Sebastião Coelho. Só disse coisas óbvias. Então, nós estamos num estado de exceção. O Brasil não é uma democracia, como disse o doutor Adriano, e muito menos um Estado de Direito. Então, como a gente pode, inclusive, discutir eleições em 2026? É essa aberração jurídica que nós estamos. Obrigado, Fabi. Falando em degradação institucional, hoje, senadores de oposição, Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão, apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa é uma matéria da Gazeta do Povo. Caso Master, senadores da oposição pedem impeachment de Toffoli. E esse pedido de impeachment decorre basicamente do que os senadores identificam como uma falta cometida pelo ministro Dias Toffoli em relação à não consideração e ao não reconhecimento da sua suspeição e do seu impedimento para atuar no caso do Banco Master. Vieram informações a público hoje de que os familiares do ministro Dias Toffoli, que eram donos de um resort no norte do Paraná, eles venderam as suas cotas nesse resort a um advogado que nada mais nada menos era advogado dos irmãos Batista da JBS. Lembrando que Dias Toffoli foi responsável por uma decisão que suspendeu o pagamento de uma multa de 10 bilhões de reais no acordo de leniência celebrado entre a JBS e o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli também, que havia proibido a Polícia Federal de acessar as provas nessa investigação do Banco Master, depois revê a sua decisão, no segundo momento autoriza que a Procuradoria-Geral da República tenha acesso a essas provas e hoje uma terceira decisão autorizando que peritos designados por ele, da Polícia Federal, possam acessar os aparelhos telefônicos apreendidos no âmbito da operação do Banco Master. Francisco Corsini, como é que você avalia essa atuação do ministro Dias Toffoli? Esse pedido de impeachment tem alguma viabilidade ou chance de ser apreciado pelo Senado? E o padrão de conduta do Dias Toffoli no STF?
Vamos começar de trás para frente, né? Certamente, né, o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli vai para a mesma gaveta. Deve estar construindo armários novos, né? Porque a quantidade de pedidos de impeachment para poder engavetar lá não deve estar cabendo mais nas gavetas da presidência do Senado. Então, certamente vai ser ignorado pelo presidente do Senado. É uma movimentação política, né? Talvez uma posição e uma postura que talvez precisasse ser feita, digamos assim, porque daí você escancara, né, desde um primeiro momento que, independentemente de qualquer tipo de investigação ou de CPI, já é tão escancarado a coisa que já cabe um pedido de impeachment. Então, nesse sentido político, faz sentido, né? É possível de se compreender. Agora, a dimensão prática disso é muito pequena. Se a gente for pensar em termos práticos, de fato, né, o caminho para se chegar tanto ao impeachment do Toffoli como do próprio Alexandre de Moraes, para se tornar inevitável que um presidente do Senado coloque aquilo em votação, acho que passa por uma CPI, né, ou por uma CPMI. Acho que os melhores quadros do Senado, quem entende investigação sabe, havendo uma CPMI para se investigar, né, inclusive esses fatos concretos que envolvem tanto o ministro Alexandre de Moraes por conta do contrato, né, falando especificamente do Banco Baster, né, do contrato do escritório da esposa, como essa proximidade, digamos assim, de familiares do Dias Toffoli com empresas relacionadas a esse banco, seria, me parece, o caminho mais viável para se construir, não exatamente um apoio popular, mas o apoio político, né? Porque a CPMI a gente sempre sabe que só o simples fato de eles estarem sendo investigados já é algo que ultrapassa aquilo que se esperaria de qualquer juiz, de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a construção acho que teria que passar por um outro caminho, né? Espero que o fato de ter entrado com pedido de impeachment não signifique que diga assim, fizemos o que podíamos. Não, né? Isso é só uma postura política cuja ação prática tem que ser de outro lado. Agora, olhando especificamente para o ministro Dias Toffoli, a coisa chegou num ponto do ridículo, né? Nós estamos numa situação absolutamente ridícula, né? Ele decide uma coisa ali, de repente ele muda de ideia, e fala, não, agora não fica comigo, vai para o PL. Não, peraí, não, pode deixar aquilo ali, mas desde que seja tal coisa, né? E aí ele bota nas decisões, causa espécie, que a Polícia Federal faz, causa espécie é o senhor. Porque é um negócio tão surreal de você imaginar. Um juiz de primeira instância fazer isso já era motivo para não ser como é que é o juiz quando ele entra tem como é que é a fase de estágio probatório? O estágio probatório. Não passaria no estágio probatório um juiz como esse. O negócio é de um surrealismo completo, entendeu? Parece tipo coisa de filme de comédia pastelão o que esse senhor está fazendo. E um juiz minimamente minimamente digno, já teria se dado por suspeito. O que ele está fazendo não é somente proteger a si mesmo, né? Ele está expondo toda a magistratura nacional. Porque, como disse o ministro Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro, quando ele teve a pachorra de fazer um discurso para dizer que o ministro Alexandre de Moraes estava dando um exemplo para os juízes, é esse tipo de exemplo que ele deu. É esse tipo de salvo-conduto, para se fazer o que bem entender, do jeito que bem entender e todo mundo tem que cumprir. Então aqui, a coisa está chegando num ponto de ridículo que já tem que ser, a coisa tem que ser analisada por comediante stand-up comedy, entendeu? Por humorista, para saber o quanto isso tem graça, porque de justiça, de direito não tem absolutamente nada. Perfeito. Senhor Adriano, o senhor, né, fez uma reflexão falando da questão da deterioração institucional do Brasil, e enquanto o senhor falava eu me lembrava aqui da chegada de Dias Toffoli ao STF, quando ele foi indicado, porque ficou muito notório ali que ele não reunia os requisitos constitucionais para ocupar a vaga de ministro do STF. Não reunia o notório saber jurídico, não tinha uma obra jurídica de relevo publicada, ele se utilizou para apresentar o seu currículo, para convencer os senadores a aprovarem a sua indicação, de trabalhos que ele fez ali ao longo da Advocacia Geral da União, pareceres que era sua atividade corriqueira, não tinha nada, né, de excepcional ali na sua atividade jurídica. Pelo contrário, tem um vídeo clássico dele em que ele, de forma jocosa, diz que um colega furtou um processo físico no tribunal para que uma ordem de despejo não fosse cumprida, participando de um evento na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, como se fosse ali um fato de menor importância e um fato banal, inclusive jocoso. Senhor, será que a chegada do Toffoli pode ser um marco histórico dessa virada de chave do Supremo e dessa derrocada institucional da Corte? Que eu me recordo, eu entrei na faculdade em 2003
Eu assistindo a TV Justiça, ela tinha sido criada 2 anos antes pelo Marco Aurélio, vendo votos de Moreira Alves, pô, né, professor catedrático da USP, especialista em direito romano, com uma obra excelente em direito romano, e aí você vê um Dias Toffoli chegando na corte e fala, putz, aí o critério político prevaleceu sobre o critério jurídico. A gente pode considerar a chegada dele no Supremo como marco dessa deterioração institucional? Ô Fred, você subiu muito o sarrafo. Você tá Moreira Alves. Sarrafo alto, sarrafo alto demais. Olha, Fred, essa questão da deterioração do Supremo, do ministro Dias Toffoli, por exemplo, eu lembro muito, eu fui juiz e deixei a magistratura para advogar, e a minha experiência na magistratura foi muito rica. Eu deixei a magistratura porque eu não me sentia com vocação. Minha vocação era para a advocacia. Então, eu me sentia meio oprimido. E como eu não queria fazer de concessão de liminar meio de vida, eu resolvi que, depois da minha experiência, o melhor lugar para mim era a advocacia. E foi assim que eu fiz, fui para a iniciativa privada. Mas na minha experiência como juiz, que foi muito rica, eu aprendi uma coisa, e aprendi até com muitos juízes, que eu vi, os mais antigos, inclusive, juízes que, por exemplo, lá no passado, quando eu estava começando ainda a advogar, conheci juízes mais velhos, de fim de carreiras, homens simples, mas homens de uma envergadura moral tão marcante, que qualquer questão, digamos assim, de menor saber jurídico era suplantada pela sua necessidade de fazer justiça. Primeiro ponto, de cumprir o seu papel aplicando a legislação, mas com senso de justiça, um senso de proporcionalidade, um senso de zelo, de probidade, tudo que faz com que um juiz seja de fato um juiz, que não seja apenas um cargo, mas seja uma vocação, seja um exemplo e um espelho do que a sociedade espera do próprio direito, direito como justiça, o direito. Então, ainda que você perca uma causa, como eu já tinha dito assim, você perde a causa, mas você pelo menos sabe que, ainda que você discorde da decisão, sabe que há uma boa-fé naquele que decidiu, no decisor. Pois bem, o que se espera? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode até, em tese, ter poucas luzes, admitamos, tá certo? Ele pode até não cumprir os requisitos constitucionais. Mas é preciso dizer que os ministros do Supremo possuem uma assessoria grande e da mais capacitada. Ainda que, e veja, pelo volume de processo, os juízes, os ministros do Supremo não decidem ele mesmo não redige a decisão. Isso é um papel que é delegado a juízes que o auxiliam, a assessores que o auxiliam. E, como eu disse, são assessores extremamente preparados, com mestrado, com doutorado, com muitos deles que vêm da magistratura de primeiro grau e são pinçados para auxiliarem o ministro do Supremo. Então, não é por falta, portanto, de conhecimento jurídico que algumas decisões saem dessa forma atabalhoada e de baixa qualidade. Não é por isso. Às vezes, o que é que acontece? Aí voltamos ao ponto do juiz que inspira na sociedade aquela confiança moral, aquela confiança referencial, que faz com que a sociedade olhe para a magistratura ou para a jurisdição constitucional com respeito pela dignidade, pela liturgia do cargo. O que é que acontece na prática? Quando você vê um juiz buscando se autopreservar, ou preservar a si, ou preservar a colegas, de investigações que estão sendo feitas, que envolvem familiares dele e de colegas, que podem respingar, de repente, medidas que são tomadas de modo sôfrego, desesperado. Olha, a polícia não pode pegar, não, essas provas, não pode ter acesso aos celulares, não. Vai que do celular comece a pular vídeos, comece a pular contratos, comece a pular
conversas, enfim. Então, um desespero de tira esses celulares da mão da polícia. Bota tudo aqui, custodiado comigo e lacre tudo. Veja, ou seja, não vai ter investigação. Vai haver um filtro prévio do que pode ou não pode ir para a polícia. Então, isso causou no mundo jurídico uma perplexidade e uma reação muito grande, porque isso não é só anômalo, isso é fora de qualquer padrão constitucional ou legal. Diante da repercussão muito forte, o que foi que se fez? Passa para a Procuradoria-Geral da República. Ora, que não é órgão de investigação. O órgão de investigação, neste caso, é a Polícia Federal. Depois passa para a Procuradoria, mas quem vai fazer a extração de dados são policiais federais da confiança do ministro, que ele indica escolhido a dedo. Veja, esse estado de coisas que vem sendo noticiado gera uma percepção pública de que porque, veja, nós trabalhamos, e o judiciário também trabalha, com percepção. Como eu disse, a legitimidade que vem que o judiciário tem, dada pela Constituição, ela não advém do voto popular. Os agentes ali são agentes políticos não eleitos. Na verdade, a legitimidade da jurisdição constitucional, da magistratura, repousa justamente nessa respeitabilidade que ela suscita na sociedade. Afinal de contas, as pessoas que vão decidir sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a coletividade, o que se espera delas é que elas, pelo menos, inspirem uma certa respeitabilidade, umas credenciais pessoais, que não precisam nem ser de imediato intelectuais. E aí a figura do ministro Dias Toffoli, nesses casos, não tem inspirado nenhuma segurança, muito ao contrário. Nesse caso do Banco Master, por exemplo, o ministro foi escolhido relator, ele era o relator e viajou com advogado no avião para ver jogo do Flamengo e Palmeiras. Quando aí vem a porta-voz do sistema, sobretudo do STF, Daniela Lima, e diz: não, olha, mas a conversa, eles conversaram sobre Palmeiras. Ele só soube que era o relator quando desceu no voo. Veja, isso é fazer as pessoas de cretinas. Né? Aí sai medidas liminares. Veja, ao mesmo tempo, na medida em que as coisas avançam, é contrato que aparece de esposa de escritório de outro ministro, de valores elevadíssimos que foram pagos sem clareza sobre prestação do serviço, ou por outra, não há nenhum indício de que, por exemplo, a titular do escritório de advocacia, a esposa do ministro, teve em qualquer órgão público. As únicas referências são de tratos do próprio ministro com o Banco Central. Quer dizer, quem prestava os serviços? A troco de que aqueles valores foram pagos? É preciso dizer que nos contratos de advocacia, serviço verbal é válido também. Às vezes a consulta verbais, e você, se é alguém muito qualificado naquele tema, o valor contratual se justifica. Foi uma mudança que houve no Estatuto da OAB lá atrás. Porém, é preciso dizer que isso ocorre muito quando você conhece, é especialista no caso. Quando se coloca no contrato que você vai fazer tratativas com outros órgãos, Banco Central, Polícia Federal ou escambau, se você recebe pelo cumprimento daquele objeto, que não é consultivo. Há uma execução prevista no contrato. Qual foi o indício dessa execução? Não existe, só a tratativa do ministro. E não há, com todos esses aspectos, para encerrar, não há nenhuma manifestação do próprio ministro ou do escritório sobre esse contrato, sobre a prestação de serviço, sobre os fatos. É um silêncio total. Agora vem a questão dos irmãos do ministro Toffoli. Veja, é tudo um bololô, é tudo embolado, que no final, voltamos àquilo, Fred, não se trata nem de conhecimento jurídico,
Se trata de um outro tipo de qualificação que a sociedade espera e parece estar ausente. Obrigado, professor. Fabi, além, né, dessa questão envolvendo essa operação do Banco Master, hoje o Banco Central também decretou a liquidação extrajudicial do REAG, que era uma gestora de fundos de investimento que intermediou a venda dessas participações da família do Toffoli no resort Itaiaá. Estava envolvido no escândalo do Banco Master, sendo usado como intermediário para desviar patrimônio, né, do banco e transformar em patrimônio pessoal da família Vorcaro. E essa mesma empresa, gestora de fundos de investimento, estava sendo investigada na operação Carbono Oculto como lavadora de dinheiro do PCC. Recentemente, o banqueiro de investimentos Daniel Goldberg, ele deu uma declaração, ele inclusive atuou no primeiro governo Lula como secretário de Desenvolvimento Econômico, ele era advogado e depois migrou para a área financeira, dizendo que tinha uma preocupação com o Brasil, que na visão dele, no passado dizia-se que o Brasil era Belíndia, né? Junção de Bélgica com a Índia. E hoje ele vê uma preocupação que o Brasil esteja se tornando o Réstico, uma mistura de Rússia, que no alto, na cúpula da sociedade, se tornando nessa oligarquia nos moldes da Rússia, uma associação espúria entre bilionários e burocratas corruptos, políticos corruptos, e na base o México pela infiltração do crime organizado nos negócios mediante lavagem de dinheiro e infiltração também dentro do Estado. Você acha que essa é uma preocupação e o Banco Master pode também revelar essa faceta hoje do que está se transformando o Brasil? Acho que o Banco Master já revelou, né, essa faceta. Já está escancarado. Se você pegar o que nós já temos como fatos, já é para ter, como falam por aí, caído a República, não é mesmo? E realmente, essa comparação aí de Rússia, inclusive os oligarcas costumam empurrar as pessoas pela janela, né? E é o que a gente viu, a gente estava comentando, o presidente Bolsonaro, é um empurrar da janela. E tem realmente envolvimento do narcotráfico, como tem no México, nas instituições, isso a gente já sabe. O que me preocupa em tudo isso é a lavagem de dinheiro até concretizada, né? Tem o valor ali, se a gente pegar toda essa estrutura desse crime financeiro gigantesco, que envolve outros fundos, que envolve outras gestoras, que envolve muita gente no Brasil, né? O próprio Nelson Tanuri, acho que é uma peça fundamental, para mim me parece que o Vorcaro é um ventríloco do Nelson Tanuri, e a investigação, se deixarem, ela pode chegar nessa mesma conclusão que eu estou dizendo aqui. A gente assiste, né, com tamanha, eu não sei nem mais também um adjetivo que dizer, né, em relação ao que o Toffoli fez, continua fazendo, ele não ser afastado sumariamente de tudo isso que a gente está, que a gente viu hoje, né, ele nomear 4 peritos da confiança dele, né, ele dizer a pataquada que ele fez ontem, né, o recuo que ele também fez, hoje a reunião que nós falamos e tivemos que assistir entre o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Receita Federal e o Lula, né, e aí eles vêm dizer que é uma reunião institucional, não dá para dizer que porque tem um inquérito aberto, onde o Moraes manda também os funcionários aí da Receita Federal que atuam no COAF cumprirem, ver quem fez, por que fez, né, e quanto fez, e a mando de quem fez. Então, assim, nós estamos, o que poderia realmente ser uma reunião para combater o crime organizado, né, que foi isso que foi dito, hoje a gente fica com dúvida se não é a instauração mesmo, né, desse crime nos mais amplos e altos lugares do poder no Brasil. E eu estou fazendo somente uma pergunta e vou deixar isso frisado, porque a gente está constatando, o doutor Adriano também trouxe aqui, a prisão do Felipe Martins, uma prisão extremamente política, onde a defesa tem sido sumariamente ignorada, onde ele foi remetido a um presídio onde ele passou por um regime de solitária, que por si só configura, né, crimes de tortura. Então, assim, tá tudo junto e tudo misturado, mas a faceta do poder que a Lava Jato nos trouxe lá atrás, e que foi pensado para que aquilo acabasse e ficasse tido como os verdadeiros vilões da República, pessoas como o próprio Moro, né, com as devidas resistências que temos a ele em relação à postura política, mas jurídica ele fez o dever dele funcional, e ao próprio Deltan. Hoje a gente assiste tudo que eles criticaram sendo de forma assim corriqueira,
e não sendo feito mais pela primeira instância, como disse no comecinho aqui o Escorcim. Então, é preciso, novamente, a gente observar que eu não sei se tem uma retomada, se tem um ponto de retorno, né, se isso ainda é possível. Mas se for, o caso Master aí tem tudo para ser esse estopim e virada de chave para aqueles que dizem para nós, não é um estado de exceção, isso não é tortura, isso não é um justiçamento que está sendo feito, aquele inquérito não é um erro, aquele de 7 anos, né, o 4781. Então, espero que essas pessoas acordem, porque a gente vai precisar de todos muito bem acordados. Perfeito, obrigado, Fabi. Mudando agora o assunto para o plano internacional, hoje a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, se encontrou com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Esse era um encontro em que havia muita expectativa, até porque durante a sua primeira coletiva após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, Donald Trump deu uma declaração que pegou mal, dizendo que a Maria Corina Machado não seria tão respeitada dentro da Venezuela e não seria tão popular e, a princípio, não seria uma opção de transição, pelo menos no primeiro momento, na Venezuela. Informações também de que ela deu para o presidente americano a sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, ela que ganhou o mais recente Prêmio Nobel da Paz. Chico, esse encontro, será que marca aí uma mudança de visão do Trump sobre o cenário na América Latina, em especial na Venezuela, e considerando, né, o Trump dá sempre declarações contraditórias, muda de opinião ao sabor dos ventos e das circunstâncias. Será que ele está passando agora a considerar Maria Corina Machado como opção de transição, né, imediata na Venezuela? Não, eu acho que não. Eu acho que receber a Maria Corina, assim como provavelmente vai conversar talvez com outros, né? E ontem ele conversou com a atual presidente, né? Que era a vice do Maduro. Eu acho que é um movimento que, assim, vamos considerar, vou terminar como eu comecei, né? Temos entre distopias e utopias vários lugares no meio do caminho, né? Então a Venezuela sai de uma distopia com o Maduro, mas a utopia de que o regime cai e você entra num movimento democrático, onde as instituições se restauram da noite por dia, isso não acontece, né? Então é utópico você acreditar porque caiu o regime que as coisas entram numa normalidade. Acho que o Trump, de todas as intervenções que os americanos já fizeram, vamos lembrar do Iraque, mesmo lá, sabe, Vietnã, Afeganistão, eles são muito bons para derrubar, mas para fazer essa transição já são outros 500. Especialmente quando você tem em culturas nas quais a cultura democrática não faz parte da história delas. Não me parece ser o caso da Venezuela. Quer dizer, a América do Sul as nossas ditaduras são todas de quinta categoria, né? Sempre uma república de bananas ou uma republiqueta, nas quais a gente só vai trocando as figuras caricatas que acabam tomando poder. Então eu acho que a inovação que os americanos, a originalidade do Trump está em reconhecer que não basta você tirar, né, o regime, que é preciso construir as bases para que a reconstrução possa vir a acontecer. Então existe um pragmatismo muito grande. Assim, o ideal era tira Maduro, coloca a Maria Corina do Nobel, seria lindo para a rede social e barari e bará. Só que ela não tem sustentação com os militares, institucional, tudo foi desmontado, tudo foi demolido. Então precisa ser reconstruído. Então me parece que a ideia é trabalhar com o regime, sem o Maduro, trabalhar essa transição com uma abertura, tem uma série de presos políticos que estão sendo liberados, jornalistas inclusive, né? Passa o regime a trabalhar em conjunto e a se preparar uma transição para que isso possa acontecer de uma maneira eleitoral, vamos dizer assim, de uma maneira democrática. E aí justamente por isso que não faz sentido o Trump escantear ninguém, mas ao contrário, manter a conversa com todos, e deixando muito claro que estamos num processo de transição, acho que isso não tem dúvida. O que ele vai ter de cuidar é assim, ele não vai estar lá em loco para ficar vendo o que o regime está aprontando, deixou de aprontar. E a gente sabe que de malandragem os latinos são bons de fazer. Então é uma situação muito difícil, é sempre algo muito precário e meio provisório, né? Mas que se der certo, a tendência é que a Maria Corina acabe voltando ao poder na base da eleição e numa reconstrução institucional nas quais você faz isso sem passar por uma guerra civil, né? Então não acho que ele esteja nem repensando com a Maria Corina, nem aceitando o regime atual. Não, acho que faz parte desse mesmo planejamento. Aliás, no Irã, se acontecer, algo semelhante vai
vai se passar, o próprio filho lá do Reza já tem reconhecimento, então, você não tem apoio nenhum lá. Lá não adianta eu tirar e botar você, porque você não vai ter a sustentação, né? Então, eu estou curioso para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Por enquanto, parece que o Trump está conseguindo conduzir, mas ainda é cedo demais para a gente chegar numa conclusão. Perfeito. Senhor Adriano, o senhor acha que é possível a gente vislumbrar aí uma Venezuela democrática com Maria Corina Machado na presidência? Olha, eu concordo com toda a análise que o Scorsin fez. Ele analisou muito bem essa questão do processo para até chegar à democracia. Eu queria só fazer primeiro assim uma avaliação sobre a figura do Trump. Eu acho que o Trump continua sendo mal percebido e mal compreendido. O Trump, ele sabe lidar como ninguém com a comunicação. Ele sabe